Olá pessoal, nós estamos de volta aqui no Início RH e hoje, galera, nós vamos dar andamento aqui ao assunto do banco de horas, tá? Como eu falei no vídeo 1, que o assunto ele é bem extenso, eu não gostaria de deixar um vídeo aqui de meia hora, então eu dividi em 2 vídeos para que nós possamos falar um pouco melhor, esclarecer um pouco melhor a respeito do banco de horas e quais são essas vantagens do banco de horas, tá, galera? Mas antes de começarmos o nosso assunto, de dar andamento no nosso assunto, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo, porque quanto mais você compartilha o nosso vídeo, mais você ajuda o nosso canal e também espalha conhecimento, né, galera? E não esqueça também que no link da descrição nós temos um ótimo pacote de planilhas para RH, ADP, temos checklists para RH, nós temos planner, nós temos vários produtos bem interessantes para facilitar o seu dia, tá? Mas em um outro momento eu falo melhor dos nossos produtos, dos nossos... não chamo nem de produtos, mas são serviços, né, que nós vamos disponibilizar para vocês aí, porque quando você tem, de repente, uma planilha que te facilita, um checklist que facilita no fechamento da folha, isso é como se fosse um serviço que nós estamos prestando para ti, né? Então nós temos vários produtos lá bem legais, bem interessantes. Em um outro momento eu falo melhor. Vamos lá, galera. Vamos falar aqui sobre o banco de horas. Como eu disse no outro vídeo, né? Quem não assistiu, assista, que eu só vou dar continuidade aqui, tá? Que o sistema de banco de horas, ele é previsto no artigo 59 da CLT e ele é feito, esse sistema de banco de horas, ele é feito por meio de convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho ou até acordo individual, onde acontece realmente essa dispensa do pagamento das horas extras adotando o sistema de banco de horas. Mas eu já expliquei detalhado isso no outro vídeo, assistam lá e vamos dar andamento aqui, beleza? E eu disse também no outro vídeo que vocês terão no final, no final dessa série, no final desses vídeos, terão um presente bem legal. Eu vou deixar para vocês lá no link da descrição, beleza? Então vamos lá, galera, vamos falar um pouco aqui dos aspectos que nós temos que observar, quando inserimos o banco de horas na nossa empresa. Então, é muito vantajoso o banco de horas? Sim, tanto para o empregado como para o empregador, É bem interessante, é muito bom o banco de horas, principalmente, como eu disse, em relação à folha de pagamento, porque ele não aumenta, em valor, com as horas extras, e quem já fez o curso conosco aqui de hora extra sabe o quanto aumenta, a folha de pagamento, o valor a pagar com as horas extras, seja hora extra 100%, 50%, enfim, aumenta bastante no DCR de hora extra, então sabemos bem, tá, galera, o quanto pesa para a empresa. Mas nós temos que observar, alguns aspectos quando nós vamos fazer esse acordo do banco de horas, Então, para que ele seja implementado, ele deve obedecer realmente a alguns requisitos principais. Quais são, galera? Previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá? Previsão em acordo individual escrito, RH e departamento pessoal. Por favor, não esqueçam jamais desse ponto. Coloca no seu checklist aí. E se você não tem checklist, vai no link da descrição lá que nós temos checklist para te ajudar com isso. Não esqueça de fazer essa previsão em acordo individual escrito. Tem que ser acordo individual escrito. Nada de eu avisei. Não. Você realmente precisa fazer escrito, tá, galera? Isso em processo, tá, trabalhista, praticamente causa ganha se você não tem essa informação aqui, tá? Que o funcionário, esse colaborador, ele aceitou esse acordo de banco de horas. Então, faça tudo por escrito, não esqueça. Parece ser bobo, tá, galera, isso? Mas eu já presenciei empresas que não tinham esse acordo. Não tinha esse acordo, não tinha nada, não tinha folhas assinadas, não tinha um controle de ponto extra ali do banco de horas, não tinha. E aí, infelizmente, teve um grande problema. Então, parece ser bobo falar, nossa, Tamires, é obrigatório. Sim, eu sei que é obrigatório, tá? Esse acordo individual por escrito, mas tem empresa que ela acaba perdendo a mão e não faz, e aí gera problemas futuros, tá? Então não esqueça, previsão em acordo individual escrito, aprovação dos empregados devidamente representados pelo sindicato da categoria, jornada máxima diária de 10 horas, salvo os regimes de escala, tá? Que é aquele 12 por 36, por exemplo.
Então, a jornada máxima diária, nós sabemos, até quem já fez o curso de hora extra sabe disso, que é a jornada máxima diária de 10 horas por dia, não posso exceder isso. E, claro que nós temos ali o salvo, né, os regimes de escala 12 por 36, então tem algumas escalas diferenciadas. Outro ponto aqui também, né, outro aspecto não é, que nós temos que observar é sobre a jornada máxima semanal de 44 horas, que é prevista durante o período do acordo. Então, eu tenho que observar essas 44 horas, né, essas horas previstas no acordo, 44 horas semanais. Tenho que observar também essa compensação das horas dentro do período máximo de 6 meses, se for acordo individual, ou de 1 ano, se for acordo coletivo. Então, não posso passar, é um período máximo, tá, galera? Como eu disse até no outro momento, no outro vídeo. Existem empresas que, quando acontece o acordo individual, ela fecha o banco de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, então é até 6 meses. Ou de 1 ano, né, quando é caso de acordo coletivo, então é até 1 ano, de repente fecha antes, não é? Melhor você fechar antes do que fechar ali, correr o risco de fechar depois. Então, sempre observar esses fechamentos do banco de horas, tá, galera? Ele deve ser mantido também pela empresa, não é? Um controle individual do saldo de banco de horas. Lembra que eu falei que acontece, se acontecer processo trabalhista, você tem que ser respaldado, tem que estar ali respaldado com isso. Então, tem que ser mantido pela empresa o controle individual do saldo do banco de horas, tá? Como acesso também, acompanhamento do saldo por parte do empregado. Então, esse nosso colaborador, galera, ele pode e deve ter o acesso ao banco de horas dele. Não pode ser uma planilha secreta que você guarda no seu computador, entende? Ele pode ter o acesso. Então, a qualquer momento, se ele falar, olha, meu RH, eu preciso aqui saber quantas horas eu já tenho. Então, é algo que nós temos que realmente sempre mostrar, sempre acompanhar ali e deixar disponível, não é? Para que esse colaborador ele tenha acesso. E pagamento também do saldo das horas excedentes, não compensadas no prazo máximo de 6 meses ou 1 ano, não é? Quando da rescisão do contrato de trabalho. Então, o que acontece? Quando eu chego nesse período, galera, só para resumir aqui, tá? Cheguei no meu período, seja no meu prazo ali de 6 meses, seja no meu prazo de 1 ano, que de acordo com acordo individual ou acordo coletivo. Enfim, não importa qual o período. Mas eu cheguei ali no meu período que eu tenho que fechar o ponto ali em relação ao banco de horas, né? Tem que fechar meu banco de horas, falando melhor assim. Cheguei no meu fechamento de banco de horas. Ali eu já vai acontecer ou a compensação das horas, né? Ou o pagamento dessas horas extras, dessas horas excedentes, que não foram compensadas. Então, as horas que não foram compensadas tem que ser paga e as horas compensadas, ok. Então, essa compensação, por exemplo, a empresa ela precisa ou disponibilizar folgas para esse funcionário, não é? Ela vai compensar de alguma forma, ela vai acordar e vai compensar de alguma forma. Ou disponibilizar a saída antecipada para ela tirar aquele banco de horas, né? Ou ele vai, de repente, tirar alguns dias de folga ou pagar realmente, né, o banco de horas. E quando acontece o inverso? O funcionário ele está devendo, ele está com banco de horas negativo. Ele tem que ficar as horas a mais para pagar para a empresa ou será descontado em folha. Dificilmente isso acontece, tá, galera? Dificilmente o RH ele deixa chegar a esse ponto do banco de horas ficar negativo para o funcionário. Dificilmente. Por quê? Se ele já aconteceu de ficar com banco negativo, o RH ele vai chamar, vai orientar, falar, olha, eu preciso que você fique 1 hora a mais todo dia, ou que você fique 3, 4 vezes na semana, um pouquinho a mais, e ele vai orientar juntamente com o gestor da área para que ele faça essa compensação das horas e não tenha o desconto em folha, tá? Então, isso é muito orientado. Então, é bem acompanhado isso pelo RH, galera. Se você não faz isso, faça, tá? Porque o ideal é que não aconteça esse desconto das horas ali, não é? No salário do seu colaborador, que isso não aconteça. E sim o pagamento, não é? Se for para acontecer, que seja o pagamento desse saldo das horas excedentes ou até mesmo a compensação ali do período das horas, tá ok?
Então, temos alguns outros pontos também, galera, que nós temos que observar, não é? Então, que geram várias dúvidas, que levantamos várias dúvidas aqui em relação ao banco de horas, né? Dessa compensação, dessa jornada extraordinária do empregado, tá? Então, eu vou passar isso aqui, vou fazer uma pincelada, tá, galera? Que eu não quero deixar esse vídeo muito extenso, mas eu vou dar uma pincelada aqui em alguns assuntos em um outro vídeo, um outro momento, tá? De repente, nós falamos mais aprofundado sobre esses pontos, tá? Mas aqui eu vou falar de uma forma bem resumida. Então, nós devemos nos atentar, tá? Em trabalhos insalubres e perigosos. A instituição, né, desse banco de horas, ela depende muito dessa autorização, né, uma autorização expressa da autoridade competente da segurança do trabalho, né, da segurança e higiene do trabalho do Ministério do Trabalho. Então, isso aqui, para que ele faça, quem trabalha em locais insalubres e perigosos, ele precisa dessa autorização, eu não posso simplesmente liberar ele para banco de horas, tá? Temos também a questão da tolerância diária, né, para entrada e saída do empregado. Então, por exemplo, 10 minutos, né, que são 5 para a entrada e 5 para a saída, o qual ela não deve ser inclusa no banco de horas, tá? Pois ele tem que ser desvinculado da possibilidade. Então, essa tolerância diária, só para resumir aqui, a tolerância diária de 10 minutos no dia, que são 5 na entrada e 5 na saída, ela não entra, né, na questão do banco de horas, ela não é inclusa no banco de horas. Em rescisão de contrato de trabalho, então, não havendo, né, previsão em convenção ou acordo individual, o saldo negativo não poderá ser descontado do empregado em caso de rescisão de trabalho, mas só se não tiver essa previsão, né, em convenção ou acordo individual. Então, esse saldo negativo ele não pode ser descontado. Mas se está na convenção, se está ou no acordo individual, sim, é descontado, tá? Em rescisão de trabalho. Outro ponto aqui também que eu quero frisar bastante com vocês em relação à hora extraordinária, tá? Como eu disse, os outros pontos eu falei de uma forma bem pincelada, depois nós podemos fazer até, ou eu escrevo um artigo só sobre isso, e vocês acompanham lá no nosso site Nice RH, ou vão assistir em vídeos aqui. Mas aqui eu vou mostrar de uma forma mais detalhada agora a questão da hora extraordinária, tá? Então, a hora extra, quando ela é paga, né, nós sabemos que ela é acrescida de no mínimo 50% sobre aquele valor da hora normal. Como eu disse, quem ainda não fez curso de hora extra, vai lá no link da descrição para fazer conosco o curso de hora extra. Então, a hora extra, quando ela é paga, ela deve realmente ser acrescida de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal. Só que quando ela é para compensar, ela não recebe este acréscimo. Se a compensação ela é feita nos períodos, né, previsto no artigo 59. Então, quando é compensação, ela não tem acréscimo. Quando eu pago, eu tenho acréscimo. Vocês entenderam até aqui? Se eu vou pagar, chegou lá no final, fiz o fechamento do meu banco de horas, eu vou pagar essa hora extraordinária, eu vou pagar com hora extra, acrescida de no mínimo 50%. Se eu vou, né, compensar, ele não recebe acréscimo. Então, na compensação é 1 por 1. Entenderam? Então, por que isso? Porque a lei ela não manifesta com relação à hora extraordinária em dias normais ou domingos e feriados as horas que seriam compensadas. Então, ela compensa 1 por 1 em qualquer situação, ok? Salvo, né, em quantias expressas em acordo ou convenção coletiva. Então, se for uma quantia muito alta, algo muito expressivo, então nós temos que verificar em acordo ou convenção coletiva. Mas vocês entenderam até aqui? Se eu vou fazer a compensação, é 1 por 1. Se eu vou compensar essas horas, é 1 por 1. Se eu vou pagar essas horas, ele vai ser acrescida de no mínimo 50%. Eu tenho um exemplo aqui. Vamos lá. Então, assim, restando, né, quando eu tenho esse saldo, resta esse saldo positivo no vencimento do acordo, lá no meu fechamento do banco de horas. Então, o que cabe ao meu empregador? O que cabe à empresa? Cabe a você aí, o RH, identificar nesse saldo quais se referem a dias normais,
e quais se referem a domingos e feriados. Lembra que eu falei que você tem que fazer aquele detalhe do detalhe, aquele acompanhamento do banco de horas? E eu já vou falar aqui qual é o brinde. Eu vou deixar para vocês aqui no link da descrição uma planilha de banco de horas, mas é aquele formato para impressão, tá? Planilha de banco de horas você vai conseguir imprimir e dar aquela lista, não é? Aquela lista de banco de horas para o seu funcionário assinar. Então, vou deixar para vocês lá a planilha de banco de horas, não a planilha de banco de horas para o acompanhamento do RH, tá? Eu vou deixar a opção de impressão para facilitar o seu dia aí, pelo menos isso você já tem, tá? Então, eu vou deixar tanto a planilha como o PDF lá no link da descrição. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, restando, né, quando eu chego lá no meu fechamento do banco de horas, no vencimento do acordo, cabe ao empregador identificar nesse saldo quais se refere a dias normais e quais se refere a domingos e feriados. Aí, para que o pagamento realmente seja feito, né, aos respectivos percentuais previstos na convenção coletiva na nossa CCT, né, Convenção Coletiva de Trabalho. E o que a convenção prevê, galera? Esses percentuais diferentes para pagamento. Por exemplo, esse saldo, né? Eu tenho um saldo lá no meu fechamento do banco de horas, o meu colaborador João, um exemplo. Ele tem um saldo de 20 horas positivas, né, para o empregado no dia do vencimento do acordo. Então, o João lá no dia 20, lá no fechamento, ele tem 20 horas, um saldo de 20 horas positivas. O que eu vou fazer? Vou primeiro avaliar o que é domingo, o que é dia da semana. Então, eu tenho 8 horas, que foi um domingo trabalhado, ele deve ser paga 100%. E eu tenho 12 horas, que foram de dias normais, eu vou pagar 50% sobre o valor da hora normal. Entenderam até aqui? Então, eu vou fazer o meu fechamento direitinho e eu tenho que observar quais foram as horas que foram de domingo e feriado e quais foram essas horas, esse saldo de horas positivas que foram de semana, que foram dias normais, tá? Então, observa isso, faz o seu controle de banco de horas para não pagar errado, beleza, galera? Então, aqui, só exemplificando mesmo para que vocês possam entender melhor. Quem não entendeu, volta o vídeo, deixa um comentário aqui na descrição que eu vou explicar melhor. De repente fazemos até um outro vídeo só com esses cálculos para vocês entenderem, tá? Como que eu faço esse fechamento do banco de horas. Mas espero que vocês tenham entendido bem até aqui. E depois nós podemos dar mais andamento, explicar como calcula o banco de horas e tudo mais. Mas aqui é só para vocês entenderem bem, tá? Quando eu vou fazer compensação, é 1 por 1. Quando eu vou pagar essa hora, eu tenho que avaliar se é domingo e feriado para pagar com 100% e se é dias normais para pagar com no mínimo 50%. Tá bem? Então, finalizando aqui o nosso assunto, não é? Então, não esqueçam, né, que o regime do banco de horas ele é atrelado com uma jornada flexível. É uma alternativa realmente bem interessante na gestão de pessoas, nas empresas, e ele pode, sim, trazer mais flexibilidade na gestão de entregas e maior autonomia para os nossos colaboradores. Galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais desse conteúdo. Deixe o seu like, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, não esqueça de fazer o download, né, gratuito lá da sua planilha para imprimir. Tá? Eu vou deixar a opção em Word e Excel para que você possa imprimir e ter o controle ali individual do funcionário, tá? Então, você pode imprimir, por exemplo, eu tenho um evento do Dia das Crianças. Então, no seu colégio, de repente você trabalha no colégio, evento do Dia das Crianças, os colaboradores ali, os professores vão trabalhar, já imprime e consegue fazer ali o seu controle dos professores que vieram e anotar tudo certinho e depois o seu gestor ele deixar o visto. Então, ele tem um formato ali, o colaborador assina, o gestor deixa o visto, então fica bem legal realmente esse formato de banco de horas para imprimir, tá? Eu não vou deixar disponível o banco de horas, que é do controle do RH, tá? É só o formato para você imprimir e acompanhar e colocar na pasta do seu funcionário. Tá bem? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado desse brinde também, esse download aí gratuito que eu vou deixar pra vocês. Deixa o seu gostei, não esqueça realmente de se inscrever no nosso canal. E não esqueça que no link da descrição nós temos um ótimo pacote de planilhas e vários produtos aí bem interessantes pra vocês. Galera, eu vou ficando por aqui, um ótimo
Um grande abraço a todos, muito obrigada e até mais.